Tem muita desinformação sobre o universo das meninas e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um tema de forma adulta, sem pornografia, sem palavras de baixo calão. Espero que você use os conteúdos aqui entre mulheres adultas de forma consensual e ao longo do vídeo eu posso modificar algumas palavras só para tornar o conteúdo mais educativo. Gente, eu já fiz aqui vídeos falando sobre e com esse mesmo, quase esse mesmo tema, falando sobre a importância da gente comunicar com uma outra menina, que isso que vai dar na gente segurança, o autoconhecimento do nosso próprio corpo, que a gente vai conseguir guiar a nossa parceira e a gente mesmo para saber se a gente gosta, se a gente não gosta. Eu já falei aqui sobre cada vez que a gente sai com a menina sua primeira vez. E aí eu vou falar algumas coisas que eu não falei então e que vão complementar o seu conhecimento sobre esse assunto. Primeira coisa é essa cobrança da gente ter que não ser perdida, que a gente ter que dar certo, da gente ter que dar orgasmo, da gente ter que chegar lá. Gente, se a gente começa a cobrar uma performance, um resultado, a gente não consegue fazer as coisas direito. A gente fica mais preocupada com a própria pressão do rolê do que a gente tá ali relaxada, prestando atenção nos sinais do meu corpo, os sinais do corpo da garota, prestando atenção se tá gostoso, se não tá, porque você entra num estado de alerta. Nosso cérebro, ele trabalha com dois grandes, não é campos, mas vamos dizer isso, né? Dois grandes campos. Um é o de conforto, aquilo que nos proporciona conforto, e aquilo que nos deixa em pânico e em ameaça. Então, o que ele está fazendo o tempo todo? Ele está tirando a gente de situações de ameaça e fazendo a gente ficar confortável. Independente desse nosso cérebro, a gente tem que entender que quando a gente entra num rolê que a gente está nesse sentido de ser pressionada, da gente cobrar uma performance, da gente não querer decepcionar a garota, a gente entra nesse estado de ameaça. E aí entra insegurança, entra medo, entra ansiedade. O que acontece? Sai o nosso centro ali do rolê, do momento, para ir para nossa cabeça. E aí a gente começa a pensar demais, tem pensamentos intrusivos, pensamentos acelerados e a gente não consegue se entregar pro momento. Isso é muito importante, galera, porque você não se sente relaxada. E aí, cada vez que você vai para um rolê, você entra com essa ansiedade generalizada de que eu tenho que dar certo, eu tenho que dar prazer, ela tem que chegar lá, eu tenho que chegar lá. Gente, não tem nada. Às vezes, se você nem chegar lá, é muito legal o processo. É muito gostosinho, às vezes, você tá ali com a pessoa. É óbvio que todo mundo que tá indo pra cama com uma outra pessoa, a gente quer ter uma puta de um momento foda, incrível, que seja maravilhoso, que a gente receba elogios, porque a gente tem o nosso ego aí também. Nunca vou descredibilizar isso, mas isso não pode ser aquilo central do seu prazer, entende? Porque se for, velho, você vai travar e vai ter experiências ruins com as meninas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o nosso gerenciamento de emoções. E eu vou te dizer, o que talvez separa eu, que tenho uma carreira sapatona de você, é o fato de que eu hoje já sei que isso acontece e consigo gerenciar melhor minhas emoções. Mas eu ainda fico ansiosa, eu ainda tenho medo, eu ainda tenho insegurança, porque como eu já disse aqui, cada menina que entra na minha vida é uma primeira vez. E aí eu tenho que descobrir o que eu gosto, que ela gosta, tenho que conectar os nossos prazeres juntos, tenho que ver se vai dar química, se não vai. Então a gente que assim é mais sapatona, entre essas mais velha, a gente só tá nesse rolê aprendendo um pouco mais a gerenciar as emoções, mas a gente passa pelo mesmo processo que você. E ainda nesse rolê todo, a gente tem a questão de que você se observa demais, se cobra demais, acha que você tem que ser perfeita. Porque às vezes também a menina que você tá, se sua namorada, ela tá te cobrando também uma outra performance. E aí você entra nesse ciclo vicioso de que sou cobrada ali, eu me cobro, então eu tenho que trazer resultado. Gente, o rolê entre meninas não é igual o hétero. Pelo amor do santo Deus. A gente tem o nosso momento, a nossa calma, a nossa paciência, o nosso tempo. Às vezes a gente pode ficar horas só abraçadas, horas só beijando, sem querer fazer outras coisas. Por quê? Porque é uma outra dinâmica. Você não tem um roteiro, você não tem que você fazer um script, não tem tempo para acabar.
E aí eu não sei de onde que você tá nessa performance de colocar tempo, de colocar que você tem que fazer as coisas, que tem que acabar rápido. Claro, se você estiver desconfortável, você vai querer que acabe rápido, que acaba logo. Mas se você tá confortável, tá segura, tá com alguém que você gosta, e quando eu falo gosta, não é nem amor, pode ser até casual o trem, sabe? Mas você tá segura, sabendo que você tá ali porque você quer, você não quer sair dali, velho. Você quer ficar. Porque a menina é legal, porque você tá legal, porque tá tudo bem. A minha grande, talvez, dica isso é pra você não só aprender a se observar emocionalmente, como também aprender a sobre não se cobrar, sabe? E tirar esse peso da cobrança e colocar no peso da curiosidade. Então, o que, que eu vou aprender aqui? Cara, eu queria explorar, eu queria conhecer o meu corpo, queria conhecer o corpo da menina. Sabe? Abra aí o Google, veja a anatomia humana. Você sabe as partes do seu corpo, você sabe dar nome. Se você colocar um espelhinho lá embaixo pra você ver, você sabe o nome de cada coisa, sabe pra que funciona cada coisa. Você tem curiosidade de abrir um site de produtinhos, brinquedinhos adultos e conhecer coisas novas, mesmo que você não vai comprar, sabe? Pra que serve isso? Nossa, tem lubrificante que esquenta, que esfria. Como é que será que passa? Qual que é a sensação? Qual que é a marca boa? Quanto que eu posso lá comprar? Gente, eu fiz aqui no canal, depois eu posso até deixar na descrição desse vídeo, um vídeo que eu faço análise de dois lubrificantes, não, dois vibradores com menos de 50 reais. Então não tem esse rolê de que é caro. Uma lubrificante hoje é 20, 30 conto, sabe? Que você compra aí de uma boa marca, que é seguro, que foi testado. Então, assim, tem coisas hoje que, graças a Deus, que essa indústria que cada vez mais está colocando coisas, que você vai comprar coisas que são de 500 conto, que eu acho um absurdo você pagar isso. Mas tem coisas baratinhas e que são muito boas também. Então tem essa curiosidade de aprender. Pô, eu não gosto de penetração. Então o que, que não que existe que não tem penetração? Que eu possa experimentar? O que, que eu não conheço ainda? O que, que eu gostaria de conhecer? O que, que a minha namorada nunca quis fazer que eu gostaria de fazer? Ah, eu nunca tive namorada. O que, que você fez com um cara que eu não gostava? Ah, eu nunca saí com ninguém. Tá, e o que, que você fez no seu próprio corpo? Quanto você conhece do seu próprio corpo? Gente, não tem desculpa do autoconhecimento. Se você não teve prática com uma outra pessoa, você tem que ter prática com você mesmo. É o seu corpo, velho. O seu corpo. Ele é saudável, ele é funcional e tem uma coisa chamada saúde sexual. Saúde sexual engloba autoconhecimento. E eu acho o mais importante é a gente começar a parar de entender, né, de entender não, de nos pressionar de que a gente sabe tudo. Gente, eu tô aqui nesse rolê compartilhando as minhas coisas, os meus conhecimentos, mas eu não sei tudo também, velho. Acabei de comprar hoje um livro de sexualidade, sabe? Porque eu preciso estudar, porque eu quero aprender mais, porque eu quero trazer teorias aqui da sexualidade pra vocês, porque eu quero falar com mais propriedades. Eu não sou ginecologista, eu não sou terapeuta, eu sou jornalista. Então o meu papel é de curar uma informação pra vocês. Então, assim, mesmo que eu esteja nesse papel aqui de transmitindo conhecimento, eu não sei tudo. E eu sou lésbica, eu tive meu primeiro relacionamento com uma menina com 19 anos. 18 para 19, né? Tava fazendo 19 anos no dia, exatamente. A primeira vez que eu fui pra cama com uma garota. O primeiro beijo numa garota que eu dei foi com 19 anos. Eu tô com mais de 40 hoje. Cara, eu só relacionei com mulher. Tudo bem, eu tenho uma carreira sapatona linda aí. Mas mesmo assim, eu não sei tudo. Por quê? Porque a indústria todas as vezes traz novidades, porque a ciência traz outras descobertas, porque eu conheço meu próprio corpo, eu achava que antigamente eu gostava de uma coisa e não gosto, porque eu também tenho as minhas inseguranças, porque eu também tenho os meus receios, porque eu também me sinto desconfortável com algumas coisas, porque eu também tenho meus preconceitos. Então, assim, a gente precisa parar de saber que a gente precisa saber de tudo. A gente precisa continuar estudando. A gente precisa ir atrás de conhecimento. Ir atrás de conhecimento científico. Não é ficar aí na internet ouvindo que agente lubrificante é passar óleo de coco na vulva. Como eu vi um comentário aqui no meu vídeo. Que não é. Não é. Dá um problema sério. Dá candidíase.
da vaginose, enfim, dá um rolê, cara, que você vai pagar um produto barato que vai te dar um problema de saúde bizarro. Então, assim, cuidado com essas coisas que você ouve de produtos caseiros, cuidado com essas coisas que você ouve de fake news. Vai pesquisar no Google, tem o chat GPT aí para facilitar a sua vida. Pede para ele buscar teses científicas, traduzir para você as coisas, entendeu? Coloque em prática coisas cientificamente comprovadas. Velho, a gente tá numa época que a gente tem informação a rodo pra gente se autoconhecer. E o que a gente faz? A gente vai daquilo que é mais confortável, aquilo que a gente acha que sabe, porque sua amiguinha falou que tá passando óleo de coco na vulva, então eu vou passar também. E aí, sabe o que acontece? Aí você se ferra tentando tirar o rolê que não consegue nem sair. Óleo não é pra passar lá embaixo, velho. Você vai dar um problema, vai parar resíduo ali que você não vai conseguir tirar isso nunca. Cuidado, velho. Cuidado com as informações que você acessa. Pesquisa, repesquisa, pergunta para ginecologista. Hoje tem um tanto de ginecologistas aí nas redes sociais produzindo conteúdo, entendeu? Assim, não é mais. Desculpa a gente não ter conhecimento, mas não ter conhecimento também não pode ser paralisante. Você tem que começar de algum ponto, aprender de alguma coisa e ir avançando nos seus conhecimentos. Porque é assim que todo mundo aprende, que todo mundo faz. Ninguém aqui é Mulher Maravilha de saber tudo. De novo, eu não sei tudo, mas eu sei curar as informações e trazer de uma forma didática para você. E por isso que eu fiz também o meu livro. Se você quer saber mais sobre ele, vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário também ali, para você conhecer um pouquinho mais. E lá tem uma informação curada, feita de uma sapatão para outra sáfica, de menina para menina. Enfim, você pode escolher os paranauês que você quer. Mas, mesmo assim, mesmo com o meu livro ali, eu ainda estou estudando. Então você também continue estudando. Eu sou Mari, se inscreve nesse canal, deixa aquele seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.